Olá, tudo bem? Bem-vindo ao TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento, soluções para RH e tecnologia. Meu nome é Eduardo Saig, como a gente sempre faz, vou me autodescrever para dar uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm possibilidade de me ver, saber minimamente ou ter uma ideia de como eu sou. Sou um homem branco, cis, hétero, tenho 1,90 m, mas estou sentado, estou usando uma camisetinha azul bebê para contrastar com essa minha cara de bandido, tenho uma tatuagem grande no braço direito, cabelo e barba quase do mesmo tamanho, o tempo chega para todos. Estou usando um óculos de grau preto e acho que é isso. Ao meu lado está a minha querida sócia Mariana Pereira e ela vai se autodescrever também. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você esteja ouvindo ou assistindo a gente. Prazer estar aqui com vocês, sou Mário Pereira, sou uma mulher branca, cis, hétero, tô de camisa listradinha, contrastando aqui com o meu sócio. É isso. Calça preta, tô com os meus cabelos loiros aqui, lisos. Vai lá, Rafa, é com você. Fala galera, Rafael Carriço aqui falando, sócio responsável pelas posições de tecnologia aqui da Teckers. Eu vou me autodescrever, mas para você que não está me vendo, tente imaginar um colírio da Capricho. É isso. Eu sou um homem hétero, branco, cis, de 1,79 m, estou com uma camisa social azul, um relógio prateado no punho esquerdo, um pouco cabelo que me sobra, uma barba feita de 0 a 10, 5. Estamos aqui no nosso estúdio, uma mesa de madeira muito grande, com uma televisão de aproximadamente 60 polegadas ao fundo, nosso logo em branco com fundo em laranja. E vou passar a bola para o nosso super convidado se autodescrever, depois a gente vai te apresentar. Vamos lá, Fabrício, fique à vontade aí para se descrever. Claro, sou o Fabrício, prazer a todos. Sou um homem branco, né? Tenho 45 anos, estou usando a camisa preta, tenho tatuagem no braço. Aparência, acho que igual o Giannichini. Brincadeira, pessoal. Muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Mas é isso, homem branco, 45 anos, relógio no pulso, camisa preta. E é um homem de coragem. Acho que nas nossas conversas prévias que nós tivemos, antes da gente começar, vocês vão ver que ele é um homem de coragem. Mas antes da gente começar, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estamos tendo muitos views e poucos inscritos. Isso não é justo com a gente. Então, ajude a gente se inscrevendo. Fabrício, como é que você começou a tua carreira? Você é formado em quê? Nasceu aonde? Porque depois que saiu a matéria, que principalmente onde a gente conheceu você, vai ficar muito fácil saber onde você está. Uhum. Mas eu acho que tão importante quanto isso é como você chegou nesse lugar. Porque provavelmente uma parte importante de como você tomou as decisões corajosas que você tem tomado tem a ver com a tua história. Com certeza. Né? Então, dá uma pincelada de quem é o Fabrício Oliveira. Bem, o Fabrício eu sou formado em análise de sistemas, né? Caramba. Tenho MBA em gestão de projetos e TI pela FGV. Mas antes disso, a minha história começou assim, um pouco turbulenta, né? Tenho 2 filhas, a Camila e a Sofia. Quantos anos? Camila 21 e a Sofia 10. Fabrício, a história do Fabrício começou alguns anos atrás, quando eu tentei uma vaga na Vivo. E a pessoa da Vivo gostou muito de mim, mas era em Alphaville, ela pegou e falou: Fabrício, gostei de você pra caramba, mas, cara, tá longe, vai ficar puxado pra você. Mas tem uma empresa chamada QAD, que minha esposa trabalha lá, e eu vou te indicar. Naturalmente, você sai de lá frustrado, né? E passou um tempo, essa pessoa me chamou. E interessante que eu trabalhava já com CLT, mas eu queria entrar na área de TI, era uma empresa de tecnologia, e comecei a participar de algumas entrevistas. Quantos anos isso, Fabrício, faz? Mais ou menos que ano que era isso aí? 2007, por aí. Tá. Recente, relativamente recente. E o interessante, cara, dessa história é que eu topei sair de um CLT para um estágio com uma filha já, né? E quando eu comecei a fazer as entrevistas, primeiro foi uma mulher, foi de RH,
depois outra mulher que era coordenadora, outra mulher gerente, outra mulher diretora. E eu falei, nossa, só tem mulher chefes nessa empresa? Eu falei, estranho, né? Aí, na época, eu estava lendo um livro chamado Livreiro de Cabu, que justamente fala sobre as diferenças, né, entre as mulheres no Ocidente versus Oriente e tal. E eles me pediram para fazer uma redação. E aí, o que eu fiz? Linkei, né? A diferença do Oriente versus Ocidente. E linkando com a QAD. Aí caiu na mão da presidente, que me pediu para me entrevistar. E daí comecei a minha carreira na QAD como estagiário. Caramba. E desculpa antes de interromper, Edu, a tua jornada de coragem já começa aí, né? De saindo de um CLT para encarar um estágio. Para encarar um estágio. E o que fazia a QAD? A QAD é uma empresa de software, né? ERP, né? Então, ela provê sistemas de gestão para indústrias e esse é o principal carro-chefe dela, né? Tá. Soluções para indústrias de manufatura. E como foi o seu desenvolvimento lá? Como é que foi o Fabrício antes dele se tornar líder de uma empresa? Você entrou como estagiário e só ficou lá, se desenvolveu lá a partir daí? Foi. O Fabrício começou como estagiário só que já era um pouco mais velho, então era aquele estagiário que levava o problema, mas também 3 soluções. Então qualquer chefe adora isso, né? Sim. Sim. E dessa forma eu fui galgando aí as posições. Você falou uma coisa interessante, que você era um estagiário velho. É. Qual é a sua percepção sobre a percepção das pessoas com o famoso estagiário velho? Você acha que era bem aceito? Você acha que era estranho? A gente tá falando velho, mas você tinha o quê? 25 Exato. anos, né? 20, não é velho, imagina. Mas pra época... Pra época, em comparação aos colegas... Exato. Eu me sentia um pouco mais velho, eu me sentia, assim, estranho. Deslocado. Nem lá, nem cá, né? Porque eu já tinha a experiência de um CLT, então eu já sabia mais ou menos como a banda tocava. Então, por isso, eu era muito mais proativo do que os outros, né? Então, eu comecei já a me destacar ali, né? Então, mas eu tinha essa percepção, assim, de... Porque eu acho que tirando a sua experiência prévia, a questão da proatividade para um estagiário, que alguém está começando, e o fato de você levar um desafio com 3 soluções já é um caminho interessante para quem está ouvindo a gente, está nesse momento inicial, né? Com certeza, com certeza. Acho que esse é um diferencial, né? Existe uma polêmica muito grande aí que a geração Z, que eles não gostam de trabalhar e tal, mas eu discordo totalmente. Eu acho que essa galera Gosta bastante, viu? gosta de trabalhar. Obviamente, se você olhar para pessoas da nossa geração que têm posições seniors mas depende de remédios para dormir, é uma loucura a vida. Quem está vindo vai falar, mano, quero ser igual esse cara. Sim. Né? Não faz sentido. Os valores são outros, mas isso não quer dizer que eles não querem trabalhar. Claro que não, pelo contrário. Pelo contrário. Inclusive, ele não quer viver da forma que exatamente. entendeu? Ele está dando outra concepção de valor. E assim, entrando já nesse tema, mas a gente vai voltar pro seu desenvolvimento. Qual é a tua visão sobre a geração Z? Sobre essa geração que está entrando? O que você entende como os motivadores? O que você entende como o mercado consegue fazer, não só para atrair, mas para reter? Porque muitas empresas têm bastante sucesso na atração, mas não conseguem reter, não conseguem desenvolver. Algumas pessoas da geração Z cobram dessas empresas trilhas de carreira mais desenvolvidas, e muitas cobram coisas, por exemplo, que as empresas não conseguem atender, como flexibilidade, ferramentas. Na tua visão, o que funciona e talvez o que não funciona tanto para essa geração Z? Olha, flexibilidade eu acho que é o principal. Eles olham muito isso. Voz, né? Terem Participação. voz, participação. Na Volca a gente implementou uma gestão democrática. Eu procuro fazer reuniões de one-to-one, desde o estagiário até
Que demais. o meu diretor. Essa semana... Quantas vezes por... Cara, sei assim, lá. essa semana foram 4, né? 4 reuniões de one-to-one. E são aleatórias, né? Então, assim, o RH pega lá e... E aí, essa semana foi com uma das meninas lá, que é uma estagiária, e ela estava preocupada, que era o bate-papo comigo, né? E eu sempre procuro entrar na reunião e perguntar de você, né? Eu quero saber como tá você, como tá sua família, não sei o quê, blá, blá, blá. Por quê? Porque eu fico numa bolha, como CEO, eu fico numa bolha com os meus diretos e você acaba entrando em vício ali, né? Então... É confortável, né? É confortável. E, assim, as informações que chegam as informações que eu quero, obviamente, né? E a oportunidade que eu tenho de falar com essas pessoas é muito legal. E o feedback que eu recebi dessa menina foi muito legal. Ela falou, Fabrício, eu estava preocupada, mas esse bate-papo nosso foi muito legal. Continue assim. Toda essa geração minha aqui, da minha idade, que é isso que você está fazendo. Dando voz a essas pessoas. Eles se sentirem ouvidos, entendeu? Então, eles querem flexibilidade, óbvio, eles querem serem ouvidos, eles querem qualidade de vida, enfim, tudo isso... Eles querem pertencer àquilo, Eles né? querem pertencer àquilo. Àquela comunidade e ser um agente vivo ali na mudança, agente vivo. né? E querem fazer diferente, né? Eles não querem olhar pro CEO lá que fica sentado na cadeira, dono do mundo, dono da razão e... Esquece, isso não existe, entendeu? Você consegue trazer pra gente talvez algum insight que essa geração deu pra você, que você implantou, ou que eventualmente você pensa em, putz, acho que dá pra fazer assim? Sim, assim, nessas reuniões de one-to-one vem muita coisa, né? Recente agora, um deles sugeriu, Fabrício, a gente tem muita informação, muito e-mail, não sei o que e tal, por que não tem um local pra gente ver as informações e tal? Eu falei, vamos fazer um intranet, cara. Aí você vai criar um intranet que resolve o problema, sabe? Fabrício, talvez surgiu a ideia da manicure, as meninas. Tem PlayStation para os meninos, mas não tem nada para as meninas. Aí eu falei, tá, que tal manicure? Então a gente adotou lá a manicure a semana inteira na empresa para eles, entendeu? Então, assim, são coisas que... E são coisas pequenas, né? São coisas pequenas que fazem a diferença, entendeu? É o bem-estar. Eu diria que de todas as habilidades que um executivo tem que ter, o Fabrício, em poucos minutos, me trouxe uma aqui, que acho que dá pra gente trazer pra discussão, que é muito importante, que é sensibilidade. Sensibilidade. Quando você conta que, no seu processo de estágio, você já identificou que a maioria dos envolvidos eram mulheres na liderança... Numa época que não era comum isso. Isso há 20 anos atrás, você ter essa sensibilidade de mapear isso, cara, já... Numa geração, né, esses dias eu tive um exemplo muito bom também, trazendo para a geração, que é a questão a gente vai chegar no home office, né? Fabrício é um dos precursores aí do modelo 4x1, do híbrido, ele vai trazer isso para a gente aqui. Sim. Mas meu pai me ligou um dia e falou assim, aí filho, como é que estão as coisas, a empresa, tal? Eu falei, tá tudo bem. E onde você tá, filho? Eu falei, tô em casa. Eu falei, pô, filho, mas você não fechou o escritório lá no Morumbi? Tá? Como é que você não tá indo lá? Você não tá perdendo dinheiro? Então, assim... Para a geração dos nossos pais, ir para o escritório, ter o ambiente bancário ali, né, das gôndolas, é muito importante. Eu tenho história sobre isso. Assim, porque o modelo, para os novos que entram, 4 dias é maravilhoso, né? Adoram. Mas os antigos, eles têm uma restrição ali para se adaptar. Por conta dessa responsabilidade, por conta dessa entidade de trabalho que foi criada, né? E em uma dessas reuniões de one-to-one com um desses colaboradores, que é das antigas, eu perguntei, como é que tá indo, tá gostando? A resposta foi não, na lata. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Ela falou, minha folga é na segunda, eu tô em casa segunda-feira, eu tô me sentindo impotente, meu filho tá me vendo em casa, acho que eu tô dando um mau exemplo para ele. Eu falei assim, meu Deus do céu, como esse negócio
trabalho, Tá tudo invertido, né? criou-se, né? É complexo, né? A gente tem uma vida, entendeu? Aí eu falei, Core, o nome dela é Core, desculpa. Calma, dê tempo ao tempo. Você vai entender. E aí, com o tempo, ela foi se acostumando, ela começou a perceber que esse dia ela poderia cuidar dela, né? Ela poderia fazer coisas que ela precisava, burocráticas, enfim, aprender, estudar, fazer um curso, enfim. E hoje, se perguntar para ela se ela quer voltar, esquece. Não volta. É uma mentalidade que está instaurada na gente, sei lá, uns quase 100 anos, onde existe uma correlação falsa de mais trabalho, mais performance. Nós três, a gente pegou épocas do recrutamento que a gente trabalhava normal 12 horas por dia. E eu tava pensando nisso ontem. A gente, obviamente, hoje trabalha menos, mas produz infinitamente mais. E eu me lembro que eu ficava na consultoria até sexta-feira, 9, 10 horas da noite. E eu me lembro, a partir de um certo momento, eu demorava muito tempo para conseguir redigir um e-mail. Porque eu já não tinha, eu já tinha ido há muito tempo, né? Então acho que essa correlação, talvez para quem tem ali a nossa idade, 35 ou mais, ela é uma correlação que ela demora para ser quebrada. Sim. Né? Fabrício, mas eu quero voltar ali na tua carreira estagiário até onde você chegou. Como é que foi esse caminho? Então eu trilhei a carreira, né? Passei por várias áreas dentro da QAD, até me tornar o executivo-chefe aqui da operação no Brasil. Se reportando para alguém de fora? Reportava para fora. E isso aí foram 13 anos. E em dezembro de 2021 a QAD me ligou. Pandemia, né? Comendo. Começo da pandemia. E falou, Fabrício, por motivos estratégicos, a gente está fechando o escritório no Brasil. Prepara o plano de demissão de todo mundo, inclusive o seu. E apaga a luz e fecha a porta. Né? Todo suporte vai para o México e é isso. E isso foi um processo ou foi uma ligação numa terça-feira, 10 horas da manhã? Então, Fabrício. Fizeram a call, beleza. Agendaram a call e me comunicaram isso. E assim, véspera de Natal, eu falei, nossa senhora, ali foi o pior fim de ano da minha vida. Mas eu falei assim, não pode acabar dessa forma, né? Assim, tem muita gente envolvida, Quantas pessoas tinham na o ecossistema todo, sei lá, tinham 50 pessoas como um todo, né? Eram muitas famílias e acabar dessa forma, assim... E aí eu falei, voltei para a QAD, falei assim, vamos fazer diferente? Deixa eu assumir a operação, pago royalties para vocês, assumo a carteira de clientes, fornecedores, absorvo todos os clientes, todos os colaboradores, enfim, blá, blá, blá. Os caras toparam. Na verdade, teve ali aquele período de negociação e foram 9 meses, né? Praticamente aí para fazer essa transição. E ninguém sabendo. Mais uma história de coragem. Durante esses 9 meses, em paralelo, eu fui criando site, mídia social e tal. Nem clientes e nem funcionários poderiam saber. Eu fiz questão de viajar o Brasil inteiro para visitar os meus clientes, porque eu sabia o que vinha acontecer e eu queria que eles soubessem que o Fabrício ainda estaria ali. E em setembro foi o acordado de fazer a troca. Então, saiu uma carta, e iria sair uma carta no final do dia, né? Às 5 horas da tarde, falando, olha, nós, QAD, estamos fechando a operação no Brasil, estamos passando para a Vulcan, blá, 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 blá. E o Fabrício, a Vulcan enviaram uma carta de boas-vindas. Aí, por Pareto, escolhi ali um dos maiores clientes que eu tenho, fui pessoalmente, já tinha marcado antecipadamente a visita para ele. Cheguei, comuniquei que haveria essa mudança, aceitaram de uma maneira positiva. Voltei, liguei para todos os clientes no dia, passei o dia fazendo ligações, falando, ó, no final do dia você vai receber uma carta assim, 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 assado, mas nada muda, continuam as mesmas pessoas e o negócio vai seguir. E aí nasceu a Vulcan.
né? Então, E aí, quando que entra essa conversa de semana de trabalho de 4 dias? Quando que isso acontece? Como surge? Como você teve contato com esse conceito que ainda é novo Pra todo agora, mundo, você né? imagina, há 2, 3 anos atrás? Na época, veio medo, né? Você, pô, assim, como eu vou reter essas pessoas, como eu vou atrair pessoas, como o meu cliente vai sentir confiança em mim. Eu preciso ser diferente. Brigar por salário vai ser inviável, né? Nome, não tenho. Quem vai sair da Apple para vir trabalhar na Vulcan? Ninguém. Quem vai sair do Google para trabalhar na Vulcan? Então eu falei, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer alguma coisa fora da caixa. Coincidiu que eu estava observando esse movimento na Europa e eu falei, eu vou fazer isso aqui na Vulcan, né? Eu vou trazer isso para a Vulcan. E aí eu li, né, sobre o que estava acontecendo na Europa. Cheguei pro minha diretoria e falei, ó, vamos implementar esse modelo de 4 dias aqui. Aí começou o Devaneio. o né? devaneio. Qual área foi mais resistente? O RH? Não tão... Não. Assim, todas as áreas ficaram muito desconfiadas, né? Financeiro foi o primeiro. Você vai quebrar a empresa. Você vai dar um dia e pagar 5, né? A pessoa vai trabalhar 4 e você vai pagar por 5. Operações falava, a gente está com dificuldade de entregar em 5, como a gente vai entregar em 4? E o cliente que trabalha em 5, e não sei o que, e blá blá blá. E aí veio, né? Aí eu falei, gente, vamos fazer um piloto? Vamos começar um pilotinho para ver se dá certo. Aí escolhemos uma área que tinha uma relevância grande, que era justamente de atendimento ao cliente, a área de suporte. Obviamente, o meu cliente trabalha 5 dias. Ele não poderia deixar de ser atendido. E para mitigar isso, a gente adotou escala para essa área. Então, parte do time folga na segunda, parte do time folga na sexta. Então, dessa forma, eu conseguia cobrir a semana inteira e o cliente não ficaria desprovido. Descoberto. E logo nas primeiras semanas, já se observou um aumento na produtividade. Isso no começo da pandemia? Ou já tinha passado a pandemia, entre aspas? Já estava saindo da pandemia. Estava saindo da pandemia. Aí já era de 22 para 23, né? 21 para 22. O que atesta a tua teoria, porque no começo da pandemia a gente tem relatos de empresas que aumentaram a produtividade, mas também por uma questão de uma certa insegurança do colaborador. Então, cara, não sei qual que vai ser Eu meu não sei se eu futuro. vou demitido, cara, eu vou trabalhar pra caramba. Dar o dobro aqui. Então a gente teve uma escalada muito grande na produtividade, mas depois à medida que isso foi se tornando mais flat, as Começou a empresas cair. foram testando o modelo e caindo. Então, se a tua produtividade aumenta depois disso, ela testa a tua teoria. É bem interessante isso aí, porque assim, primeiro a gente mapeou alguns riscos, né, no processo. A ideia de implementar o modelo de 4 dias, primeiro porque eu tinha visto lá fora, e ele endereça 4 pontos que para mim são fundamentais. E eu acho que para toda empresa. Primeiro a questão da saúde mental, né? Você vê que os níveis de burnout aí são altos em todas as empresas. Então, acho que você proporcionando um dia na semana a mais, você está contribuindo com a qualidade de vida desse colaborador. E automaticamente ele consegue ter uma melhor gestão do tempo, enfim. Quando você faz isso, você acaba se tornando uma empresa atrativa. Sim. Quem está dentro não quer sair. Você resolve 2 problemas: retenção e atração de talentos, certo? Então, quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Você tendo um ambiente saudável, com os melhores talentos, o que acontece? Produtividade vai para cima. E, por consequência, você endereça a tendência, um dos modelos aí de futuro do trabalho, que é a flexibilidade, né? A flexibilização. Então, você acaba endereçando 4 pontos aí numa tacada só. E o modelo que você implantou são 4x1 híbrido, né? Exato. A gente trabalha
4 dias por semana, 3 remoto e 1 presencial. Fabrício, como é para você controlar o turnover disso? Porque à medida que você aumenta a tua produtividade, você oferece uma flexibilidade, uma boa qualidade de vida, cultura, etc., você acaba se tornando uma vitrine também, né? Uhum. Como é que você retém os seus talentos? Porque imagino que o mercado deve te assediar também, né? Assim, hoje eu não controlo o meu turnover porque ele é 0. Uau, Ele é 0. você gera um bom corte, hein? Faz quanto tempo que alguém não se desliga? Desde que a gente implementou o modelo. 1 ou 2 anos, é isso? É. Caramba. Sensacional. Não saem. E E, em linhas gerais, qual tem sido a sua evolução de crescimento nos últimos 2 ou 3 anos? 70%. Caraca. Cresci 70%. A gente subiu de 40, se não me engano, para 70, cento e poucos funcionários. Cara, Colaboradores no demais. ecossistema. Assim, a gente cresceu em todos os aspectos, né? A gente cresceu tanto no número de colaboradores quanto de parceiros, porque assim como eu procuro liderar não somente o colaborador, mas também o ecossistema, Para parcerias. que ele entenda. E parcerias, né? Porque, como o seu carro, por exemplo, a montadora ela só monta, mas as peças são de diversos... Então, acho que liderar esse tipo de ecossistema é extremamente importante. Então, assim, a gente cresceu de 17 para 47 parceiros. Colaboradores de 40 e poucos para 112. E a meta é chegar a 1.000 até o final do ano, vamos ver. Uau. Porque a gente está em processo de aquisições e Ainda tal. bem que você encontrou um parceiro bom de recrutamento e seleção Então, agora. aí, ó. Vai ajudar bastante. Fabrício, qual foi a recepção dos seus colegas líderes das outras empresas, dos outros empresários? Tenho certeza que em algum momento alguém falou, acho que eu vou fazer um bonequinho voodoo para espetar ele ali, para ele parar de fazer isso. Como é que foi a recepção dessas pessoas? Porque eu tenho certeza que quando eventualmente você, ali nos primeiros momentos, falou para alguém, todos pensaram, isso vai dar errado. E agora, fala, putz, talvez eles tenham razão. Mas nesse momento, como é que foi? Então, o grande ponto aqui é que as pessoas associam diretamente os 4 dias a custo, né? Então, automaticamente, quando você fala de 4 dias por semana, a pessoa... Custo. Então, existe esse preconceito, né? E sim, houve momentos que os caras falam, meu, o que você está inventando? Para com isso. Então... Mas eu falei, cara... Hoje estão batendo na tua porta para fazer benchmarking. Então, né? para querer saber como é que faz. Porque hoje eu tenho produtividade. Minha produtividade, ela se mantém em 32% e eu meço isso mensalmente, assim. E eu não tenho custo com esse modelo. Pelo contrário, eu tenho ganho. Eu tenho ganho em todos os sentidos. Produtividade, satisfação do meu cliente, felicidade dos meus colaboradores. É um modelo muito sustentável. Algo que você falou fora das câmeras e que você trouxe agora, indicadores, né? Na tua visão, que tipo de contexto uma empresa ela precisa ter mínimo para ela conseguir implantar esses 4 dias? E quais indicadores que você mede para falar, putz, realmente está dando certo? Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios e os riscos que a gente mapeou ali no início, né? Riscos operacionais que, poxa, não poderia parar meu cliente, né? Então, essa área especificamente, a gente identificou alguns riscos e escala foi uma das ações que a gente tomou para mitigar. Trabalhistas e sindicais, a gente não sabia, era pioneiro nesse modelo e a CLT era toda configurada no modelo 5x2. A única informação que a gente teve é que a gente poderia entrar, fazer o piloto, sei lá, trabalhar nesse modelo por até 1 ano. Após isso, seria direito adquirido. E só tem isso na CLT. Alguma coisa nesse sentido.
Você chegou a ter alguma conversa com o sindicato ou não? Cheguei. E qual foi a recepção deles com Eles isso? falaram... Eu ia perguntar isso, sindicato, porque o Brasil ainda tem o sindicato, bastante essa pro questão sindicato foi burocrática. ok. Falou, meu, você Tá ótimo. Você tá provendo um benefício pro Interessante. e isso é muito legal, porque a pessoa que trabalha 4 dias por semana, ela dificilmente vai sair da empresa e querer processar você, né? Porque é uma pessoa, você está mitigando outras coisas aí. O outro desafio que a gente teve foi manter o salário e não aumentar a carga horária Carga do dia, no dia. operacional. Né? né? Operacional. E fazer com que essas pessoas trabalharem 8 horas por dia dentro do... E o quarto, assim, que foi um dos mais difíceis, foi o engajamento da liderança, né? Que os caras são igual São Tomé, tem que ver para crer. E que eu te falei, financeiro, operacional, enfim. Então, esses 4 pontos foram cruciais para a gente iniciar o processo. Daí a gente escolheu uma área e começamos pequeno. Essa área teve um redesenho, né? Você teve um redesenho, porque assim, a gente começou a mapear o que o colaborador fazia nos 30 dias, nos 15 dias, na semana e no dia a dia. E a gente constatou que existe uma perda de 2 a 3 horas diárias desse colaborador. Ou seja, na teoria de 8 ele trabalhava 6, ou às vezes 5. Exato. Entendeu? Algum tipo de... Internet, o que forma isso? chat, a preocupação em agendar a consulta do filho. Cafezinho. Os auditáveis do dia a dia. Aquilo que perde o foco, entendeu? E o modelo vem para isso. Então, quando você fala, olha, faz uma comunicação muito bem feita, fala assim, meu, se você tá aqui o escopo, você entregou, você vai ter um dia a mais. O cara Aí ele deixa pra fazer todas essas atividades nesse dia. desse dia, entendeu? Por isso que a tua produtividade aumenta. Você se torna eficiente. Sim. E é uma troca, não é algo assim, não é simplesmente você chegar e dar o dia, né? Então teve assim um redesenho, uma comunicação muito bem feita, porque às vezes a gente fala que comunicação, mas comunicação é extremamente importante. Com certeza. Comunicar com o seu cliente externo, Sim. que você vai entrar nesse modelo, que ele não vai ter problema. Comunicar internamente, setar as expectativas, porque as outras áreas também já ficam no desespero ali. E eu, quando é que eu vou entrar? Então, setar tudo isso com esses colaboradores foi muito importante. Desde treinamentos, né? De gestão do tempo, de administração ali do escopo. Então você tá falando pra gente que tem um trabalho prévio. Tem. Não é simplesmente chegar e falar, gente, Não, tem que ter. Implanta, né? a partir de hoje, quarta-feira é free. As Não. pessoas perguntam assim, você só fala coisas boas. Eu não vou falar que é ruim, mas assim, existe um trabalho a mais, um esforço a mais que você precisa fazer. Um redesenho de processo, um redesenho do mindset aí, da pessoa para como ela trabalha, como ela gasta o tempo, o planejamento dela diário e semanal. Eles se planejam com isso. Eles são muito colaborativos, né? Eles não querem perder esse benefício. Então, foi feito esse trabalho com essa área e logo nas primeiras semanas a gente viu que a produtividade começou a aumentar. Explica pra gente, se é que é possível, dentro desse teu contexto, pros líderes que estão vendo a gente, diferença de planejamento do time de microgerenciamento. Porque eu entendo que tem muita gente que tá vendo a gente que tá ouvindo e fala, então quer dizer que eu tenho que microgerenciar. Não. Quem faz isso é o próprio colaborador. Ele se gerencia. Ele faz esse micro gerenciamento porque ele não quer perder. Entendi. Ele cuida e ele observa o outro, o colega. E cobra do outro. E ele ajuda o colega. E não é cobrança de, ele vai... Não, Ele ajuda a te ajudar pra gente manter a cultura. Pra gente manter né? a cultura, entendeu? Então, isso é muito legal. Assim, além disso,
os feedbacks, por exemplo, de clientes é fenomenal, assim. Clientes me ligam elogiando não só pelo trabalho entregue, mas pela forma, né? A forma como ele atendeu o telefone, o extra mile ali que ele faz para, sabe? As pessoas estão muito mais engajadas. Aí durante esse processo, obviamente você tem esse redesenho, você tem essa comunicação que tem que ser feita. Fazendo uma pausa, no meio do caminho eu encontrei a 4-Day Week Global, entrei em contato com os caras, eles falaram, Fabrício, esse processo pro Brasil vai demorar. Aí eu falei, mano, pelo amor de Deus, eu tô fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, me ajuda? Me ajuda, deixa eu entrar. Aí eles falaram, tá tendo um piloto em Portugal, quer entrar? Eu falei, quero. Aí a gente participou do piloto em Portugal, fomos os primeiros. Foi interessante porque você tem uma troca de experiência com outras empresas, com outros setores, enfim. E para a sustentabilidade do processo, eu achava importante ter esse apoio, né? E foi feito isso. Então a gente começou a ter já alguns insights deles, mas praticamente estávamos fazendo a mesma coisa. A liderança começou a se engajar, os colaboradores começaram a entender e o processo começou a funcionar. E em março a gente passou de piloto para oficial. E aí começou a entrar outras áreas. Obviamente os indicadores de uma área são totalmente diferentes de outras, né? Então a gente precisou mapear o que eu quero monitorar nessa área e o que essa outra área. Então assim, hoje a nossa produtividade está acima da média em torno de 32%. Temos uma pergunta da plateia. Pergunte. Você, como CEO investidor, não teve medo de dar errado, mesmo bancando isso para os outros pares e seus clientes? Tive, obviamente, é disruptivo, né? Sim. É disruptivo, dá medo, mas era algo que eu sempre... Como eu vim de uma empresa americana, e sim, você tem limitações, né? Você só pode atuar ali até onde é permitido, e tem a cultura e tal. E quando eu tive a oportunidade de criar a Vulcan, eu falei, eu vou explorar outros horizontes, né? Então, foi aí que eu meti as caras e fui pra frente. Mas dá medo, com certeza. O medo faz parte e é o que te faz mover, né? Combustível, É o né? combustível. Você chegou a perder algum cliente? Algum cliente Não. virou e falou, não quero mais vocês por isso? Não, pelo contrário, assim, hoje a satisfação tá muito maior. Agora eu entendo que todo mundo quer trabalhar com o Fabrício. Exatamente. Só tem exemplo positivo. Eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer, mas antes deixa eu só dar um recado aqui, meus sócios queridos, porque senão a Letícia do nosso marketing puxa minha orelha. A gente tá com um engajamento muito bom de views no canal, Spotify, YouTube, mas nosso número de inscritos ainda tá muito baixo. Então você que tá ouvindo e assistindo a gente, se inscreve no nosso canal aí, comenta, compartilha. Se você tem alguma sugestão de algum convidado que você gostaria de ver aqui, comenta aí para engajar os nossos posts. Fabrício, eu tenho uma dúvida. Muito se falou aqui sobre liderança, né? E de fato, trabalhar 4 dias por semana híbrido é bastante disruptivo. Como é que você instala esse drive, esse chip, no mindset da tua liderança? Porque assim, a gente sabe que como líder, né? Nós aqui, principalmente como empreendedores, a gente trabalha de sábado e domingo, se deixar. Com certeza. Não tem, infelizmente a gente não consegue, um dia a gente trabalha menos, outro mais, mas tem dia que você vai me ligar, vou estar trabalhando de domingo, o Edu, a Mari. Como é que é pra tua liderança e pra você? Você também trabalha, você dá esse exemplo, trabalha os 4 dias, imagino que não, né, por ser o principal executivo da empresa, mas como é que você orienta os seus líderes a darem o exemplo disso também? Assim, a minha filosofia... eu acho que primeiro ponto, você tem que ter pessoas melhores que você. Esse é o segredo. Esse é o segredo, tá? Então, para cada área eu tenho pessoas muito melhores do que eu. Fala um pouquinho pra frente. Isso. Pessoas muito melhores que eu.
E não adianta, Steve Jobs, né? Não adianta você ter as melhores mentes e dizer o que elas têm que fazer. Mas eu procuro passar para eles que nós temos uma vida. O trabalho não pode ser o ponto fundamental. Ele faz parte dessa vida. Isso tem que ser cascateado dentro da empresa. Eu dou muito valor a isso. Hoje eu brinco com eles. Eu não estou aqui para o resultado da empresa. Eu estou aqui para cuidar das pessoas que geram resultado para minha empresa. Eu me preocupo com cada uma delas, com a família, e isso é o que faz esse senso de responsabilidade, de se planejarem para não precisar extrapolar, entendeu? E essa tua crença, acho que é a terceira ou quarta vez que você fala isso, que a gente só tem uma vida só. Nasceu com você ou é algum episódio que aconteceu, alguma coisa que você leu, que faz com que você traga isso para o seu dia a dia? Eu comecei a observar isso, eu acho que foi quando a QAD chegou e falou para mim que era para eu preparar o plano de demissão das pessoas e o meu. Acho que caiu a ficha ali que... Pô, falei, trabalhei 15 anos e vai acabar assim. Aí a ficha acho que caiu. Aí foi... Tá torto. Tem um filósofo, eu sempre esqueço o nome do cara, não sei se é o Sêneca, que fala o quão inteligente é você trabalhar 60 anos para desfrutar 20. Não tem sentido. Eu acho que é o Dalai Lama que fala isso. Que ele fala que a gente trabalha a vida inteira para desfrutar os últimos anos. Exato. Deveria ser ao contrário. Exato. E aí que entra essa questão da IA, por exemplo. Se a máquina pode fazer, se a gente pode utilizar a máquina para substituir ações humanas, por que eu vou demitir o funcionário? Por que eu vou contratar menos? Não, cara. Deixa a máquina trabalhar e vamos viver. Simples. Fabrício, imagino que todo mundo está ouvindo e vendo a gente aqui vai mandar currículo para ele, né? Porque todo mundo quer trabalhar numa empresa que trabalha 4 dias por semana, né? Mas eu costumo usar o exemplo do Google. Todo mundo quer trabalhar no Google, todo mundo acha que o Google é puff, escorregador, videogame, mas quando na verdade é uma empresa autogerenciável e a cobrança lá é muito forte, né? O que você com o teu time de RH, vocês procuram como behaviors ou como soft skills nas pessoas que vocês vão contratar? Porque assim, imagino que seja muito fácil receber aplicação de pessoas querendo trabalhar com vocês, mas não deve ser tão fácil de contratar. Porque para você trabalhar numa empresa que exige você ser autogerenciável e te dê essa flexibilidade, a empresa também te cobra uma eficiência maior, né? Sim. Não. O que vocês mapeiam em termos de comportamento, soft skill? É um mix entre performance, skills versus confiança, né? Então, eu não quero um cara de alta performance se ele não for confiável. Também não quero só um cara confiável se uma baixa performance. Eu quero um mix desse cara. Quero um cara de confiança, um cara que tenha a cultura, o behavior, se identifique com a empresa e que possa evoluir, né? Recentemente, eu até comentei com vocês, um candidato, ele participou de um processo seletivo, ele tomou pau, né? Ficou em segundo lugar, não foi aprovado. Passou-se um tempo, ele entrou em contato comigo via LinkedIn, falou: olha, Fabrício, participei de um processo seletivo na Vulcan e tal, não fui aprovado, mas eu gostaria de aprender um pouco mais sobre o produto para a próxima vaga, porque eu quero trabalhar aí. Pô, cara, como é que você não quer um cara desse na sua empresa? Né? Eu falei: eu quero entrevistar esse cara. Eu liguei pro RH e falei: eu quero entrevistar esse cara. Ele tá lá. Fabrício, não dá para eu não refletir um pouco sobre esse teu modus operandi. Tava aqui fazendo as contas. Uma jornada média tem de 40 a 44 horas semanais de trabalho. O que você propõe são 36.
Umas 2 ou 3 semanas atrás, teve um homem de negócios... 32. 32. Teve um homem de negócios relativamente famoso que disse que ele não contrata quem trabalha menos de 60 horas por dia. Obviamente que eu não vou falar o nome dele porque ele não merece. Simples assim. Mas todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe quem é, né? Como é que você vê esse tipo de fala? Claro que ele falou outras coisas que também acho que não faz sentido, mas o que me pegou foi... para trabalhar comigo tem que trabalhar de 60 a 80 horas semanais. Como é que se escuta isso? Primeiro que é mentira, né? Isso não existe. É surreal. E é estúpido. Eu acho estúpido. Eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho, primeiro, que é mentira, segundo, é estúpido e quer mostrar uma imagem que ninguém quer, cara. Ele quer causar polêmica. É. Entendeu? O mundo tá procurando, as pessoas estão numa direção e o cara tá causando polêmica em outra. São pessoas que pra mim não agregam muito, entendeu? Elas causam mais problema do que trazem algum tipo de coisa nova, né? Apesar de terem feito coisas muito positivas, mas esse tipo de coisa acaba pondo tudo a perder, sabe? Eu acho que tem uma banalização muito grande, cara. Esse ponto do Edu é muito bom. As pessoas confundem muito trabalho com produção, né? Com produtividade. Ação com produtividade. É a história de afiar o machado, né, cara? Tá muito ligado a horas, né? Assim, a horas, eu trabalhei 10 horas, eu fui produtivo. Não. Não foi. Não tem como ser. Eu provo pra vocês que de 2 a 3 horas, em qualquer empresa, tem perda de tempo. Um dos principais pontos que a gente mapeou foi o excesso de reuniões desnecessárias. O excesso de pessoas que não precisavam estar em reuniões. É o bom e velho meme. Essa reunião podia ser um e-mail. Podia ser um e-mail. Na Vulcan, a gente adotou 30 minutos como default de reunião. Se a pessoa realmente precisar de mais, ela vai ter. Mas você precisa estar aqui nessa reunião. Isso é hora, isso é tempo, Tempo é o principal... Tem algumas coisas muito interessantes na sua fala, Fabrício, que eu acho realmente que são ensinamentos. Recrutamento, provavelmente você sabe exatamente aquilo que você quer. Que é um dos nossos grandes desafios com os nossos clientes, depurar idealmente o perfil que ele está buscando. E aí você consegue recrutar e você consegue selecionar a partir do momento que você sabe exatamente aquilo que você quer. Perfeito. Né? E tem essa questão da gestão da produtividade e do conceito de produtividade. Né? Você falou que no começo da tua carreira, a empresa que você estava antes, ela era uma empresa de gestão. O que é produtividade para você? Olha, eu sou CEO, eu olho números, como qualquer empresário. Né? Então, assim, a produtividade é aquele funcionário entregar o que foi proposto, o combinado. Então é que o modelo eu pago 100, você trabalha 80 e você me entrega os 100. É isso. E esses 80 é muito claro, é objetivo. Objetivo. Tá. É nesses 80 que é o pulo do gato. Exatamente. Ali que o colaborador entende que se ele for eficiente aqui, ele vai ter 20 livre. Entendeu? E o cara não quer perder, e ele entende. Eu tenho diversos exemplos, assim, que são fantásticos. Por exemplo, o pai na sexta-feira ir buscar o filho na escola. E o filho olhar pro pai e falar: o que você está fazendo aqui, pai? Era para você estar trabalhando. Não, filho, vim te buscar, tô de folga. Isso é muito legal. Sim. Esse cara não quer sair dessa empresa. Total. Porque ele sabe exatamente o que ele tem que entregar. Ele sabe, ele entrega o que Eu tô em tempos de Olimpíadas, né? Tem um documentário no Netflix agora que chama Sprint, que conta sobre os maiores velocistas de 100 metros, né, das Olimpíadas. E aí, acompanhando as Olimpíadas agora, quando a gente fala de produtividade, esses caras que correm 100 metros aí em sei lá quantos segundos,
os caras não correm 100 metros todos os dias, cara. Os caras têm uma vida pessoal, eles têm que dormir bem, eles têm uma alimentação regrada, eles têm a vida pessoal deles, senão eles têm burnout. A gente teve o caso da Simone Biles lá, e tal. Pro cara poder ter alta performance lá na competição. Então, assim, não adianta eu exigir do meu colaborador que ele tenha alta performance 8 horas por dia, todos os dias, 44 horas semanais, porque isso não vai acontecer. Mas ele tem que estar preparado mentalmente para entregar uma performance que a alta performance, ela não é um evento. Acordei, performei. Cara, é um processo. Não, exatamente. É um processo. E posso te falar, não existe nada melhor do que você trabalhar com pessoas felizes ao seu lado. Total. Com certeza. Lá na Vulcan, a gente brinca agora lá, eles apelidaram de Office Day, né? Que é o dia que eles vão, porque cada dia da semana é um time. Sensacional. Né? Então, eles se sentem bem. A gente planejou um escritório que fosse um hub para que essas pessoas se sentissem bem quando fosse para lá. Falar, puxa, meu dia de ir para a Vulcan, vai feliz. Entendeu? Então, esse é o tipo de ambiente que a gente proporcionou lá. Fabrício, vai lá. Uma pergunta. Como foi o apoio da sua família? Falamos de gerações no início do nosso bate-papo. Sua filha te deu alguma dica? Deu. Ela, assim, a minha filha, ela tem 21 anos, né? Então, ela sempre tá antenada e com essa geração mais nova. E ela falou, pai, isso é disruptivo pra caramba. Entendeu? Ninguém vai entender nada, pai. Mas ela apoiou, falou, pai, você segue em frente porque vai dar certo. Foi sensacional. Camila deu um maior apoio. Ter o apoio da família, acho que é um combustível extra, né? Porque às vezes, assim, você perguntou sobre empresários, enfim, e você viu o caso da Samsung aí, por exemplo. Sim. Né? O cara querendo voltar a trabalhar 6 dias por semana e tal. Muitas empresas forçando as pessoas voltarem para o presencial. E aí eu falei, cara, será que eu tô na contramão? Você se pergunta, né? Você se pergunta às vezes, mas assim, pelos resultados, pelo que eu vejo, eu acho que não. Com certeza não. O simples fato de você não ter que desligar ninguém ou ninguém pedir demissão por mais de 6 meses E tá crescendo. e tá crescendo, já é evidências de que o teu modelo de pensar faz sentido. Talvez o desafio será que faz sentido para todos os negócios? Será que a gente precisa ter algum tipo de desenvolvimento? Qual é o tipo de contexto? Mas isso não é problema seu. O que interessa é que a empresa em que você lidera está indo bem pra caramba e o resto que lute. E o modelo funciona, tá? Se você me perguntar, funciona numa empresa pequena, média ou grande? Funciona. Depende de como você faz. Você já trouxe pra gente pra quem tá prestando atenção, tem alguns passo a passos que podem ser extremamente inconvenientes para determinados contextos. E eu acho que o primeiro vamos estabelecer o que é performance aqui dentro. Vamos entender o que cada um faz. E aqui você já sabe que tem um monte de gente preguiçosa, um monte de gente que está se escondendo, que não trabalha há anos e vai ser contra isso. Isso, por exemplo, esses indicadores são essenciais. Eu vou te dar um exemplo. A área de atendimento ao cliente, eu poderia medir somente pelos chamados, atendidos, fechados ou não, né? Só que existem chamados de alta complexidade, que o cara leva mais tempo, chamados mais simples, que ele resolve rapidamente. Então, existem várias formas ali, mas não era a forma ideal de medir uma produtividade. Existem outras variáveis no meio do caminho, como, por exemplo, entrou uma pessoa nova no time, né? Isso vai afetar a produtividade dessa área, porque tem uma pessoa nova a mais, enfim. Então, o pessoal penou para encontrar as fórmulas para mensurar corretamente cada área. Mas encontraram. E através dessas fórmulas, através desses indicadores, a gente consegue fazer a mensuração de todas as áreas da empresa. O meu RH tem os indicadores, quanto tempo ele leva para contratar, abrir a vaga até o processo de contrato. Sabe, a gente, para cada área tem indicadores que são essenciais. Sim. E são medidos mensalmente.
além das pesquisas de clima que são feitas trimestralmente. Por que não anualmente? Essa é a pergunta. Era o que eu ia falar. É a pergunta que a gente já estava aqui já engatilhado. Porque quando eu vi essas pesquisas, com todo respeito, para mim é mais do mesmo. Sim. Né? Você tem um ambiente confortável, você tem isso, tem aquilo. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber de você. Eu quero saber a pessoa. Eu quero saber o que você está passando, o que está te afetando, como você está. Isso me preocupa. É o que me... Então, eu reformulei todas as perguntas, enfim, que eu achava que seriam interessantes, voltadas para o ser humano. E por isso eu faço de trimestre. Né? Não são muitas perguntas, mas são perguntas chaves, né? Que você consegue mensurar, por exemplo, o nível de felicidade. Hoje, 60% dos meus colaboradores consideram-se muito felizes e 40% felizes. É de dar inveja a muitas empresas. Caraca. Esse resultado. São indicadores que... Tem um peso, né? A gente precisa fazer essa pesquisa na TED. Se você for, por exemplo, no LinkedIn, acho que a Nayara, que ela entrou na Vulcan, ela pôs um depoimento que você olha aquilo ali e fala, meu, você fica... Missão cumprida, né? Caraca, E né? Fabrício, tem um movimento na Europa, principalmente, de os funcionários não podem mais receber o WhatsApp dos seus chefes depois das 6. Nos Estados Unidos também parece que vai virar Na lei. França, eu acho que é lei isso. Né? Tem algumas empresas europeias já têm adotado. Como é que é isso para você com os seus diretos? Porque as coisas continuam acontecendo. Sim. Né? O mundo não para enquanto vocês estão ali no descanso. Como é que é isso para vocês? Você tem alguma regra nesse sentido, além das reuniões de 30 minutos? Assim, a gente, como pioneiros nesse processo, a gente veio também ali tomando umas porradas e aprendendo, né? Obviamente, eu e os meus diretos, a gente tem uma comunicação mais intensa, a gente trabalha mais do que todo mundo, mas o Fabrício também quer. Eu quero 4 dias, e eu vou entrar em 4 dias. E eu quero que meus diretos também tenham os 4 dias. Vou começar pelos funcionários, né? Quando a gente implementou o modelo de 4 dias, ao longo do tempo a gente começou a perceber, será que essa pessoa está se desconectando? Será que ela está trabalhando no dia de folga e tal? E aí a gente começou a promover ações dentro da empresa para forçar essa pessoa a realmente se desconectar. Então lá, cheque teatro, cinema, Gym Pass e não sei o que, campanha daquilo, para forçar essas pessoas a realmente sair desligar. E o resultado foi muito positivo, assim, pessoas que nunca tinham ido no teatro foram, com a família, sabe? E isso a gente vem subindo, né? Também vem forçando o meu time, os meus diretos a descansarem, a desligarem, a desconectarem. E eu também estou tentando, quero isso, né? Mas ainda não existe uma política de desconexão total, mas eu acho que tem que ser feito gradual. Paliativamente, né? Paliativamente. Acho que é cultura, né? Para mim, tudo que é top-down é complicado. Eu acho que... Acaba tendo resistência. Eu acho que você tem que mudar a cultura. Né? Então, você mudando a cultura, automaticamente, o cara não vai te acionar, porque ele mesmo vai se sentir incomodado em acionar o colega fora do horário de trabalho. Às 9 da noite. E como que vocês definiram esses dias? Porque, de novo, olhando na pirâmide lá, o nível operacional para o tático, estratégia e o tático, né? No tático ali acho que é mais fácil você com seus diretos, mas como é que vocês definiram assim, atendimento, o dia de folga é segunda, marketing, teve conflito, não teve? Assim, áreas... grupo. A área mais complexa foi a área de suporte e atendimento ao cliente, realmente, porque ela, como eu te falei, o cliente trabalha 5 dias por semana e ele não poderia ficar descoberto, então a gente acabou adotando escala, então parte do time folga segunda e parte do time folga sexta. Às vezes eles invertem, mas bem tranquilo. As outras áreas foi
foi muito tranquilo, né? Administrativo, financeiro, marketing e tal. E eles escolheram, né? Aí eu deixei à vontade. Eu sempre fiz questão que fosse ou a segunda ou a sexta, para o cara ter o sábado e o domingo livre, com a família, entendeu? Usasse aquele dia da semana para resolver qualquer coisa que tivesse que resolver e se desligasse, né? Então, eu sempre procurei que fosse os 3 dias sequenciais. Fabrício, qual é o papel do recursos humanos nessa mudança? Extremamente importante. Assim, eu como dono da empresa, CEO, tive muita restrição por parte dos meus diretores e tal. E o RH, ele tem um papel hoje que ele precisa realmente aprender a falar a língua agora dos caras, do diretor, porque ele vai ter que convencer o gerente, o diretor, o CFO, o CEO, o CIO, ele vai ter que convencer todo mundo. Então não é simplesmente chegar lá na área de operações e falar assim, vamos implementar 4 dias por semana. Não, ele vai ter que montar um plano, vai ter que falar, a produtividade vai aumentar por conta disso, vamos fazer um piloto. Vai ter que ter uma linguagem diferenciada nesse aspecto. O RH tem que se preparar. Vou convidar você a ajudar os nossos colegas de recursos humanos que estão vendo a gente. E com certeza eles estão se perguntando, lindo, mas como eu faço isso? Então, vamos lá. Imagina que você não tem a mentalidade que você tem dos 4 dias. Que tipo de argumento que o seu RH teria que levar para você começar a pensar? Indicadores. Quais são os indicadores da sua área? O que é importante para a tua área? Isso, tá bom. Então vamos começar por aí. Vamos trabalhar em cima desses indicadores. Você quer produzir mais? Você quer reduzir custo? O que você quer? Tá bom. A partir daí, mapear o que esse grupo faz, né? Botar isso num papel, documentar e falar, olha, essas pessoas perdem tempo aqui, elas poderiam ser mais produtivas aqui, você teria um aumento aqui, e destrinchar. Né? O principal papel é esse, que é o complicado, né? Entendeu? E aí, nesse processo de mapeamento, você faz o redesenho, né? Que é a educação desse colaborador e essa comunicação com ele, né? De que se ele fizer corretamente, se ele não fugir do escopo, ele vai ter o benefício, entendeu? Isso é raro a pessoa não aceitar. Eu acho que falta coragem também, né, cara? Porque assim... Coragem pra quem que você acha? Porque eu acho que são... Pro executivo. Pro líder? Pro líder. Eu acho que, em linhas gerais, ele precisa entender como funciona e o que funciona. Sim. Porque, por exemplo, escutando você falar, Fabrício, eu tenho uma certa facilidade de talvez construir um caminho que levou você até aqui. Foi uma construção, você veio de uma empresa de gestão, então assim, fazer o design organizacional para você é relativamente simples, né? Habilidades técnicas, experiência. Cara, mas isso é muito raro. Então acho que tem uma parcela da área de recursos humanos muito grande em talvez fornecer essa solução pro executivo. Provocar isso. Só que uma parcela significativa não tem habilidade técnica, não consegue medir. Cara, por isso que eu te perguntei o que é performance. Porque quando você entra nessa seara, é uma seara técnica. Mas assim, são 2 lados, tá? O RH tem que ter esse papel, mas o executivo que não estiver atento ao que está acontecendo na operação, aos níveis de burnouts que estão acontecendo, sim, a falta de talentos, a saída de talentos da empresa, a não contratação de boas pessoas, esse cara tá viajando na maionese. Tá totalmente fora. Se ele estiver focado ali só no número, ele vai morrer.
É que essa sensibilidade que o Fabrício traz, que quando você me perguntou, que eu acho que a coragem tem que partir do executivo, porque até vocês respondam melhor que eu, que vocês são especialistas no mercado de recursos humanos, né? Eu sinto e vejo que o RH ele quer fazer essa transformação. O RH tem muitas ideias, mas não sei se é uma questão cultural, parental. Quando bate no executivo, o executivo vai falar, como assim 4 dias? Hã? Não, eu cresci trabalhando 12 horas. E aí mata o projeto do RH e o RH fica sem voz. Então, assim, quando o executivo ele tem essa sensibilidade de enxergar ali, de olhar o indivíduo como um todo, aí eu acho que acaba dando espaço. Né? Eu venho do mercado de tecnologia, né? Então, assim, nas empresas, o TI era sempre visto como uma posição de custo. Centro de custo, o CPD. Hoje o TI é uma posição extremamente estratégica. Sim. Né? Tanto é que tem aí cadeiras de CIO. Por que isso? Porque o TI, ele é responsável e tem a obrigação de entender processos e trazer as melhores tecnologias para que a empresa alavanque. Dê resultado direto, né? E o que tem que acontecer com o RH é exatamente isso. O RH tem que ter voz dentro da empresa. Precisa ter voz ativa. E precisa ter o suporte da empresa. E às vezes o RH está tão imerso numa pesquisa de clima de um ano, nos seus planos de ação. Eu já fui RH, gente, já peguei aquela pesquisa de clima. E aí eu tô ali no meu plano de ação para tentar mudar o ponteiro, porque aquilo tá atrelado à meta do executivo. E eu não consigo olhar estrategicamente, e eu não tenho a habilidade de analytics para conseguir trazer um projeto com ROI, com resultado, com métricas, porque eu tô ali no dia a dia, imersa nas... Uma bolha operacional ali, né? Porque tem o ciclo de avaliação de desempenho, daqui a pouco eu tenho o ciclo de remuneração, daqui a pouco o sindicato bate na minha porta com um aumento sindical, daqui a pouco eu tenho sinistralidade do plano de saúde. Então o RH ele vai num ciclo vicioso dele mesmo, que eu acho que foi a gente que criou, não acho que ninguém criou aquilo para nós mesmos criamos, e isso acaba passando. E aí os seus índices de CDF, de afastamento, começam a aumentar. Sua sinistralidade do plano começa a aumentar. E aí você começa a falar assim, o que eu faço? Por onde eu vou, né? Eu tenho 2 RHs. RH 1 e 2. Lá na Voca. Um é operacional e o outro é justamente esse. Cara, eu vou começar a trazer caderninho para anotar essas coisas. Porque isso aqui, você que tá ouvindo e vendo a gente, é aulas, tá? O RH 1 e 2. Um é justamente para cuidar dessa parte operacional e o 2 é justamente para olhar o ser humano. As reuniões comigo, entender o que se passa com esse colaborador, enfim. Tudo isso para mim importa muito. Eu tenho esse olhar, essa gestão humanizada. Acho que a Vulcan tem 3 pilares, né? Que é inovação, crescimento exponencial, que é ser uma empresa exponencial, e humanizada. São os nossos pilares. Então, a gente fomenta aí, inovação e crescimento exponencial. Estamos crescendo bastante. Modelo de aquisições, a gente está em processo de aquisições já. E é isso. Fabrício, quando você veio com essa ideia da semana de 4 dias, o seu RH, e eu não quero trazer nenhum tipo de pessoalidade, ele te trouxe algum tipo de objeção? Do tipo, não, Fabrício, você tá louco, a gente não vai conseguir fazer isso, como é que vai fazer? Blá, blá, blá. Sim. O que ele trouxe de objeções ou do tipo... Medo, chefe, acho que não vai funcionar. Questões como, por exemplo... Você dá risada agora, né? Você dá risada agora. Essa pessoa vai fazer o que na folga dela? Não quer. E se ela arrumar outro trabalho? E se não sei o quê? Quiser, né? Vai fazer o que ela quiser, entendeu? É cultural isso aí. Vai trabalhar, vai arrumar um emprego de Uber. Eu falei, deixa o cara arrumar um emprego de Uber. Isso vai dele. O que eu vou fazer e forçar é tentar desconectá-la, entendeu? Que ela faça a coisa certa, mas aí é cada um, né? Aí já não posso mais interferir, porque aí vai da pessoa, né? Mas sim, também ficou com medo, veio com esses questionamentos, enfim.
E a dificuldade, né? Porque, obviamente, você está tirando o RH da zona de conforto. Ali tem um olhar diferenciado e como medir isso, porque tem pessoas que acabam ultrapassando ali no começo e trabalhando na folga, então o RH tinha que ficar em cima e forçar, mas eu não consigo, marca uma reunião, então bloqueia a tua agenda, entendeu? Então foi esse tipo de questionamento, assim. Eu fico imaginando que o dia a dia do seu time de recrutamento e seleção deve ser muito complexo. Porque a gente tem um grande parceiro, que eu posso citar aqui, que é o Vagas.com, que tem a mesma cor do nosso logo. Inclusive, o Mário está convidado para vir aqui, que é um cara incrível. E o Vagas.com, ele tem essa cultura self-management, né, de autogestão. E é difícil pra caramba contratar pros caras, porque como é que você mede quem tem capacidade de autogestão no mercado como o nosso? Que não é cultural você ter autogestão. É cultural você ter um chefe ali te cobrando, né? Como que é teu time de atração, cara? Assim, fico imaginando a rotina deles, né? De crescer de 100 e pouco pra 1000. Tudo bem que agora tem a Techers pra te ajudar, mas enfim. Como é que deve ser a agenda e a rotina do teu time de talentos e atração? A gente teve que ter um talent acquisition lá para ajudar no processo, mas a gente está tendo um gargalo aí já. Uma missão difícil, imagino. Porque é muita demanda, a gente está contratando bastante e o time está, eu vejo que está começando a sentir, entendeu? Porque tá bem forte. É um soft skill difícil de mapear. Sim. Talvez tenha que ser desenvolvido. Não é trivial. E nem você não vai encontrar na maioria das pessoas. Quando o time ele entra no processo, ele auto se gerencia. Mas quando entra, né? Então deve ter uma curva para isso acontecer. Né? Tem uma curva, então ali o envolvimento com o próprio time. E isso facilita muito, porque eles trabalham num efeito, num sentimento colaborativo. Hoje eles são muito engajados em fazer acontecer. Muito bom. Temos mais perguntas? Eu tenho. A gente sempre pergunta para os nossos convidados, Fabrício, se ele pode dizer um podcast, um filme, um livro, alguma coisa que você viu ou escutou ou leu ultimamente que te fez pensar em alguma coisa diferente. Para dar como dica para nós aí, para os RHs que estão nos assistindo. Tem um livro que eu carreguei para minha vida inteira, que é o Como Fazer Amigos e Escolher Pessoas. Clássico. Mas também Sapiens. Acho do que Yuval Harari, bom. Acho que vale a pena ler. É bem interessante. Show. Eu tenho 2 pontos antes da gente finalizar. Um é uma sugestão, que se você já não tiver feito, fica como sugestão aqui. Você já pensou em escrever um livro sobre isso? E olha... A Jéssica... Jéssica, ó, se precisar de ajuda aí, puxa a orelha dele para escrever, porque tem muita gente querendo beber dessa fonte. Que legal. E você, com certeza, vai conseguir contribuir. Quero te agradecer pela tua presença. Obrigado. Devia ter trazido um caderninho para anotar aqui. E meu recado final é, para você que quer trabalhar com a Techers, estamos contratando, hein? Estamos crescendo. Manda e-mail para mim, para Edu ou para Mari. Entrem lá no nosso LinkedIn, no nosso site. Você quer ser headhunter, você quer ser especialista em recrutamento e seleção. Nós estamos crescendo e contratando, entre em contato conosco. No mais, estou muito bem pago, meu querido Edu, Mari, Fabrício, muito obrigado. Eu vou fazer a pergunta que eu tenho certeza que tem muita gente que está esperando. Para onde a gente manda o currículo? Pode entrar em contato no site, lá tem o... Não manda pro Fabrício. Não manda pro Fabrício. Mais, né? Não mande o seu currículo para ele pelo LinkedIn, tá? Isso é muito desconfortável. E não vai funcionar. Lá tentam vender. Lá é toda hora tentando me vender alguma coisa. Exato. Mas tem o espaço lá no site, né? www.vulcan.com. Da onde surgiu o nome Vulcan? Na verdade, assim, esse nome... Eu queria um nome que fosse fácil, curto de falar, né? 2 sílabas no máximo. E que fosse possível falar em inglês, espanhol e português. Pensamos a mesma coisa nisso aí. Techers, E a Vulcan tem já operação aberta nos Estados Unidos, então... E foi bem legal. Quando começou,
os gringos falavam Vulcan, e pegou. Funcionou. É isso. Tanto de um lado quanto Missão cumprida. Missão cumprida. Então, basicamente foi esse. Ele tem uma origem ali, viking, alguma coisa ali, mas do idioma viking, mas realmente ele traz a questão de ser forte, um nome forte e fácil de ser explicado aí em vários idiomas. Maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Fabrício, eu quero agradecer pelo seu tempo. Obrigado por você, pela generosidade de você ter compartilhado com a gente essa experiência maravilhosa. Volte. Eu acho que vai ser muito interessante falar com você de tempos em tempos. Com certeza. Para trazer... Para a gente ter uma leitura de como está sendo os seus desafios. Então, Sim. a porta estará sempre aberta aqui. Sim, é um prazer, obrigado. E aqueles que se interessarem em saber um pouco mais, podem nos procurar. Algumas empresas já trocaram figurinhas com a gente, então estamos abertos a ajudar aí. Muito obrigado. Para você que está vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.